Bem-vindos ao Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis. O Clube de Leitura é um projeto da Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e tem por finalidade o aprimoramento das habilidades de análise textual a partir da leitura de autores da literatura nacional e estrangeira. No Brasil, Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher na publicação do gênero narrativo romance com a obra Úrsula, em 1859, cujo teor estético e ético constitui suficiente justificativa para a escolha daquela como patronese deste clube de leitura. Além disso, a Maria Firmina possui uma obra vastíssima, tendo escrito contos como A Escrava e Gupeva, além de poemas reunidos em Cantos à Beira-Mar e outros publicados em periódicos da época. Bom, agora eu passo a palavra com a professora doutora Francilene Cardoso, que é quem vai nos brindar com a palestra sobre a obra da Maria Firmina. Francilene Cardoso é professora doutora em Serviço Social pela UFRJ, é bibliotecária, além de autora dos livros O Negro na Biblioteca e As Cores do Reggae. Ela também é criadora da livraria Lecti, em São Luís. Francilene, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade e a palavra é sua. Salve, pátria do progresso. Salve, Deus, a igualdade. Salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou sem fim as cadeias da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. O hino da libertação dos escravos, de Maria Firmina dos Reis. Obrigada, Rossana, obrigada pelo convite à Biblioteca do TCE, na pessoa da Rossana. Para mim é uma honra estar falando aqui de Maria Firmina dos Reis, uma ilustre maranhense, e começando com esse escrito, esse poema, que é um poema abolicionista. O abolicionismo é uma marca das obras da Maria Firmina dos Reis, e nós iremos falar também de outras obras de Maria Firmina dos Reis, a exemplo do seu principal romance, Úrsula. Né? Nós estamos numa atividade de um clube de leitura e, portanto, implica fazer leituras. Nesse sentido, também, eu irei, ao longo da minha exposição, ler alguns trechos para mostrar a veia abolicionista de Maria Firmina dos Reis, né? E para a gente pensar o ontem, o hoje, e por que a obra dela se tornou uma das principais obras de literatura no Brasil. E aí eu queria rapidamente apresentar a Maria Firmina dos Reis. Imagino que muitos de vocês já devem conhecer, mas eu gostaria de pontuar esses traços, né, abolicionistas de Maria Firmina dos Reis, que não começaram com Úrsula, só se amadureceram com esse romance. E já eu apresento o livro, explico sobre essa versão, por que essa versão é muito interessante, eu indico. Existem outras versões, mas Maria Firmina dos Reis é uma maranhense que nasceu em São Luís em março de 1822, e ela nasceu aqui aos 5 anos de idade, ficou órfã de mãe e teve que morar em Guimarães, cidade onde ela viveu durante toda a sua vida. Morreu aos 92 anos de idade, lá em Guimarães. Em 1847, Maria Firmina dos Reis, aos 22 anos apenas, muito autodidata, muito jovem, ela passou no primeiro concurso de instrução pública, ou seja, o primeiro concurso para professores do município lá em Guimarães. E foi a função, sua profissão, né, de professora, foi a que ela exerceu durante toda a sua vida, junto com a escrita. E aí,
1847, 1859, ela lançou Úrsula, ela publicou Úrsula. E aí é importante também pensar um pouco na história do Maranhão, para a gente entrar no romance Úrsula. O que foi o Maranhão do 800, a sociedade brasileira como um todo, como ela estava organizada, e ela tinha uma forma de organização econômica e social que era a escravidão, né? O sistema escravocrata, que teve como pilar na formação do Brasil, que conformou a sociedade brasileira. E aí, a Maria Firmina, quando passou nesse concurso de instrução pública em 1847, ela foi tomar posse. E nesse processo, né, para esse evento, a sua mãe pediu que ela fosse tomar posse em um palanquim. Para quem não conhece, o palanquim é aqueles carros que, na época da escravidão, os africanos escravizados carregavam e as pessoas, né? As pessoas sentavam em cima e eles saíam carregando. Então, ela se negou, Maria Firmina dos Reis se negou a ir tomar posse em um palanquim. E aí ela falou uma frase que marca também toda a sua trajetória de escritora abolicionista, que é: negro não é animal para se andar montado em cima. Uma frase que vai nos levar a ver o quanto ela foi amadurecendo a sua veia abolicionista em toda a sua obra. Uma delas é que está muito antes, né? Que conta a história de amor, portanto, entre a personagem Úrsula e Tancredo. 2 personagens brancos de um Brasil Maranhão escravocrata. No entanto, a Maria Firmina dos Reis, ela pega essa história, esse romance entre Tancredo e Úrsula, para fazer outra coisa, para dar voz aos africanos, seus descendentes escravizados. Ela pega essa história de amor para falar de vários temas, além da abolição, que é o tema principal aqui, para falar de uma outra África, para falar de um outro conceito de liberdade. Ela fala também de de uma ideia de amor, de uma ideia de incesto. Ela fala de, que mais? Ela fala de liberdade, eu já comentei, enfim, de família. Então, Úrsula, a gente vai ver com esse romance que já existem várias versões hoje, várias edições. Eu comecei a ler o no ano de 2004. Em 2004, e não foi no espaço da universidade, não foi nas emendas, né, dos cursos na universidade. Eu estudei biblioteconomia, e mesmo um curso como a biblioteconomia, que é um curso que trabalha, né, a literatura, o livro, a leitura, não foi ali que eu vi, infelizmente. Mas eu conheci a Maria Firmina dos Reis em 2004 através da luta do movimento negro. E assim eu pude acessar o livro Úrsula e também o livro Cantos à Beira-Mar. E aí, na época eu fiz uma xerox, eu li aquela versão facsimile que está disponível na Biblioteca Pública Benedito Leite, a versão facsimile, que é uma versão de 1975, do Nascimento de Moraes Filho. Então, essa versão ela é muito rica porque ela traz um contexto histórico sobre o lugar, né, da Maria Firmina dos Reis, mas colocada frente a outros escritores a nível de América. Tem também um prefácio e um pós-fácio do pesquisador Eduardo Assis, lá da UFMG, onde ele vai fazer uma leitura da Maria Firmina dos Reis como uma mulher do seu tempo. E outra coisa, por que eu indico também essa versão? Essa versão, ela respeita o estilo de escrita da Maria Firmina dos Reis, as vírgulas, os parênteses,
enfim, a forma como a Maria Firmina dos Reis escreveu no seu original, o facsimile. E aqui também tem uma imagem, né, da versão facsimile de 1859. Talvez não dê para olhar direito. No entanto, é uma versão alusiva ao centenário da morte de Maria Firmina dos Reis, portanto, ela foi publicada no ano de 2017. Ano também que aqui em São Luís, nós fizemos uma homenagem na feira, a Maria Firmina dos Reis, na feira municipal, né, do livro, na feira do livro da cidade. Foi um momento muito rico que agregou vários pesquisadores. Então, vamos lá. Essa versão, o romance original, já disse que conta a história de amor entre Úrsula e Tancredo, mas tem alguns personagens que aparecem nesse romance. E aí eu vou destacar esses personagens, porque aí reside, né, a ideia de abolição, a ideia de liberdade, o momento em que Maria Firmina dos Reis dá voz para esses personagens, que é a Preta Suzana, o Túlio, e também um personagem pouco trabalhado, pouco comentado, que é o Lutero. O que mais sobre essa edição? Sobre essa edição é isso. Então, veja só, são 20 capítulos, mas são pequenos, ao total são só 179 páginas, o livro. Só que, claro, é um romance muito bem escrito, ao contrário do que a Maria Firmina dos Reis fala em seu prólogo. Não é nada escrito por alguém de cabedal intelectual quase nulo, né? A gente já vai falar isso, porque disso, porque naquele contexto ela não um contexto em que as mulheres eram silenciadas, pouquíssimas mulheres estavam no espaço público da escrita. Ela também fez essa estratégia, né, para poder ser lida e reconhecida. E aí eu queria começar rapidamente lendo um trecho aqui que apresenta um desses personagens que eu já comentei. Está no capítulo 1, ou item 1, como queiram chamar, e se chama Duas Almas Generosas. É quando ela apresenta o personagem Túlio. Túlio está andando pelos barrocais, como ela chama, pelo mato, né? Entre os barrocais, encontra o Tancredo, o personagem principal, que vai depois se apaixonar pela Úrsula, desmaiado, desfalecido, com seu cavalo também ali em uma situação difícil. E aí o Túlio aparece, vê essa cena do Túlio desfalecido e a Maria Firmina dos Reis dá a palavra para ele, né? Meu Deus! Exclamou, correndo para o desconhecido. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue e ainda oprimido pelo animal já morto. E ao aproximar-se, contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo. Curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações e assomou-lhes ao rosto riso fagueiro de completo enlevo, da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. Que ventura! Então disse ele, erguendo-lhe as mãos aos céus, que ventura! Posso salvar. O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos e que, na franca expressão da sua fisionomia, deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhes na veia. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. E embalde o sangue arde que herdara dos seus pais e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde, dissemos, se revoltava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Esse trecho é um trecho muito, muito interessante. Ele não termina aqui, mas é o momento em que a Maria Firmina dos Reis, como a gente viu, assenta a sociedade em que esses personagens estavam ligados e o lugar do Túlio nessa mesma sociedade, que era um lugar de escravidão.
E aí ela diz assim, coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargura dor. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, àquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Então, Maria Firmina dos Reis, nesse trecho, o que ela faz? Ela, além de assentar a sociedade que escravocrata colocada nesse contexto, nesse romance, ela também fala, ela dá vida, né, dá alma a esse personagem. E aí ela também mostra que ele não nasceu escravo. Também eres livres no que era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Ela começa a questionar desde aí a escravidão. Ou seja, nos estudos de história da África, nós, ou quando vamos falar de escravidão no Brasil, a gente, por muito tempo, nas escolas, falávamos como se fosse uma condição dada à população africana, né? No entanto, a obra de Maria Firmina dos Reis também ajuda a compreender que não era exatamente assim. Liberdade, ela foi uma conquista aqui no Brasil dos africanos, mas ela também foi uma experiência antes desse período da escravidão. Portanto, a escravidão tem início, né, e poderia ter um fim, que é o que ela nos traz. Aí, eu não sei muito o tempo como é que tá, mas eu queria ler um outro trecho para apresentar a outra personagem desse romance, né? Esse romance, o enredo vai seguindo. O Túlio, ele vai cuidar do Tancredo. O Tancredo o Túlio, ele é escravo da mãe da Úrsula, Luísa B., a outra personagem. E o Túlio pega, então, leva o Tancredo para casa da Luísa B., que é a mãe da Úrsula. E lá ele passa a ser cuidado pela Úrsula até que os dois se apaixonam. E nesse inteirinho, o Túlio e o Tancredo eles se tornam amigos. O Tancredo ele vai tentar querer recompensar essa gratidão, essa alma generosa, né, do Túlio por ter se disposto a cuidá-lo. E nesse sentido, ele compra o que seria a sua liberdade. Ele compra a alforria do Túlio e dá ao Túlio a liberdade. Aí essa parte é muito interessante, eu acho que ela é super contemporânea, porque ela faz um debate muito importante sobre o que é a liberdade. A liberdade é algo dado, a liberdade é algo dado a priori, é algo que está posto, é algo que outra pessoa pode te dar, em quais condições, né? Com quais negociações. E nesse sentido, entra outra personagem que, para mim, eu gosto muito desse capítulo, o 13, eu acredito, né? Que é o da Preta Suzana. Vou procurar aqui para lermos, né? Para a gente ler um trecho. Não sei se a Rosana tem aí essa versão ou na versão que ela tem é fácil encontrar para ler para a gente, mas eu tenho aqui item... essa versão. Isso. Posso localizar, sim. Localizando. Enquanto tu vai localizando, eu só vou apresentando, porque esse capítulo ele é muito forte, ele é muito emblemático para várias discussões, mas ela começa falando sobre a saudade, né? Porque o Túlio já estava posto que o Túlio seria livre, teria ganho a liberdade dele, seria livre, e esse capítulo fala exatamente desse momento em que ele vai se despedir da Preta Suzana e tem um diálogo muito forte entre eles dois sobre saudade, sobre liberdade. A partir de qual item? Quando ela começa? Na página... Porque a minha página é diferente. A partir de qual item? Assim. A partir de... Só um minuto. A partir de... Te falo já. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita. Aqui tem.
Ótimo. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita. Só um minuto, desculpa. Rosana, só um minuto, é que eu queria só chamar atenção para essa humanidade que ela dá ao personagem Túlio. Nesse mesmo capítulo, ela diz assim: ia deixar a casa de sua senhora, onde, se não ledos, pelo menos não muito amargos, tinha ele passado seus primeiros anos. O negro sentia saudades. Então, no primeiro capítulo, ela intitulou de Duas Almas Generosas, mostrando a generosidade do Túlio ao cuidar de um homem que estava numa posição social e étnico-racial completamente diversa. Portanto, o Tancredo, na condição de senhor, tem momentos também que lá no primeiro capítulo, ou ao longo do livro também, o Tancredo tenta agradecer o Túlio por sua alma generosa, ele dá a mão para o Túlio beija essa mão, e não era necessário, não era exatamente o que o Tancredo esperava, mas a condição, né, o poder da escravidão enquanto ideologia, né, que subjuga também corpos mais mentes, fez com que o Túlio respondesse beijando essas mãos, e o Tancredo retirou as mãos, e ali foi fincando uma amizade. Portanto, ao longo do livro, a Maria Firmina dos Reis dá vida, dá humanidade a um ser que era considerado na sociedade escravocrata brasileira sem humanidade. O negro sentia saudades. Eu faria uma camisa com essa frase. Faria uma camisa. Vamos lá. Agora, vou contar-te meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o mendubim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Era ela gentilzinha e, em sua inocência, semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Continua? Pode continuar. Ainda não tinha vencido 100 braçadas do caminho, quando um assobio, que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo eminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates, quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava: pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma? Só vós o pudestes avaliar. Então, Rosana, o parágrafo seguinte a gente vai já continuar. Só queria destacar que isso que nós falávamos, ela traz uma outra história da África, uma história da África de liberdade, de tempo de colheita, de riqueza, de milho, de inhame, de amendoim, de abundância nas roças, né? Então, em sala de aula, enquanto lendo como professora, como tal qual Maria Firmina dos Reis, não dá para ligar a história da África e a história do negro no Brasil a uma África de pobreza, de doença, como ainda a gente vê em alguns livros, né, em alguns filmes. A África do Safari, a África é um continente com 53 países, é muito diversa,
E as pessoas, os africanos, eles tinham sentimentos também, eles tinham tradições, culturas, eles ficavam tristes, enfim, tinham humanidade, portanto, tinham alma. Ao contrário do que algumas teorias do século XIX falavam, né, que não tinha alma, africanos não tinham alma, e por isso teriam que ser escravizados, teorias científicas do século XIX. Então, esse trecho mostra como Maria Firmina dos Reis desnaturaliza a escravidão. Desnaturaliza a escravidão. E ela vai fazer no parágrafo seguinte algo mais interessante também, que é mostrar a violência que foi a escravidão. Ora, é importante dizer que o abolicionismo de Maria Firmina dos Reis, ele estava colocado num tempo histórico onde o debate sobre a abolição e a luta sobre a abolição estava acontecendo. A América toda, América do Norte, América do Sul, estava colocado, inclusive através da literatura, o debate sobre a importância de acabar formalmente com a escravidão. O Brasil acabou com a escravidão legalmente, o que para o movimento negro a gente chama de falsa abolição, porque não teve reparação social nenhuma para a população negra, em 1888. E também não resta lembrar que foi o último país, né, um dos últimos países a abolir a escravidão. O que os efeitos desse processo histórico-político, a população negra sofre até hoje, né? Nós somos a maioria fora do mercado de trabalho, a maioria nos espaços de trabalho precarizado, a maioria das mulheres negras são empregadas domésticas. Então, a Maria Firmina dos Reis nos traz essa leitura e nos ajuda a contemporaneizar também esse debate, para entender o lugar do negro hoje no Brasil. Mas quais foram como é que foi, como é que se deu esse processo, né, da escravidão, como eles eram capturados de lá, os africanos, de que maneira, é o que consta aqui no próximo parágrafo. Rosana, por favor. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento, os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus, da escotilha lançaram-nos água e breu fervendo, que escaldou-nos e veio a dar morte às cabeças do motim. Então, eu fiz questão de encerrar essa parte da fala da Preta Suzana com essa fala, porque ela está mostrando também as formas de resistência. Na história da escravidão, de todo o período da escravidão, houve resistência. No Brasil todo, se for para falar de Brasil, mas em toda a América. E aí a Maria Firmina dos Reis é uma coisa que eu discuto em alguns cursos, oficinas que eu faço sobre o pensamento da Maria Firmina dos Reis. Nós aqui no Maranhão estávamos vivendo a balaiada, foi no 800 também, né? E aí eu sempre me pergunto, tendo o Negro Cosme como um dos grandes representantes da balaiada, que foi um processo de revolta popular, encabeçada por quilombolas, ex-escravos, e eu me pergunto por que ela não escreveu sobre a balaiada. E aí, claro,
ela escreveu sobre resistência, embora não tenha escrito sobre a balaiada. E quiçá, esses também não eram os germes, né, da balaiada, que aparecem aqui, não só em Úrsula, mas também em toda a sua obra, como o Conto à Escrava, entre outros. E aí eu queria, encerrando, apresentando rapidamente o Antero. O Antero é um personagem que a gente quase não escuta falar, mas o texto que ele aparece tem somente, acho que 2 ou 3 páginas, é muito rápido, muito pequeno, mas muito, muito forte também. E nos toca muito, por quê? Porque o Antero é um personagem em que, deixa eu mostrar aqui, apresentá-lo segundo Firmina. O capítulo que ele fala chama-se A Dedicação. A Dedicação. Ai, é fácil, gente. A Dedicação. E aí ela diz: Antero, um escravo velho que guardava a casa, e cujo maior defeito era a afeição que tinha todas as bebidas alcoólicas. Em presença de 2 homens de má catadura e feições horrendas, ele mostrou-se rígido e atirou com o prisioneiro para um quarto úmido e nauseabundo, e mostrou-lhe interessar-se vivamente em cumprir as ordens que recebera. Qual foi as ordens? Prender o Túlio. Prender o Túlio, porque o romance segue se desenvolvendo. Chega um momento em que entra o personagem Fernando P., que é o tio da Úrsula, e quer capturá-la. E aí o Túlio, para salvar a Úrsula e o seu senhor Tancredo, é preso, né? Para não salvá-los. Depois colocou à porta qual fiel cão de fila a quem o dono deixou de guarda a sua propriedade ameaçada por ladrões. Túlio, entretanto, batia-se de desesperação encerrado nesse quarto, do qual não se poderia escapar sem cometer um crime que repugnar-lhe o coração. Impaciente, receoso de sua sorte, ainda mais pelo seu benfeitor, contava os minutos e amaldiçoava a mão que assim o retinha. Ou seja, a função do Antero era castigar os seus irmãos africanos e seus descendentes escravizados. E aí a Firmina traz também essa dolorosa função que tínhamos os chamados, né, capitães do mato, que nós conhecemos, e que é uma figura, né, que tinha esse papel de ir buscar, capturar aqueles negros fugidos, entre outras. Só que o Antero, a Firmina mostra como ele, assim como a população negra, vivia em um completo estado de niilismo, né? Quando precisavam, dentro daquela sociabilidade, exercer essas funções. E aí eu acho que ele recorria, e por isso, né, também recorria ao álcool, ele era alcoólatra, portanto. Então, um personagem também muito emblemático, que eu acho que a gente poderia discutir mais e conversar mais. Então, essa é a versão, espero que é a versão que eu indico, inclusive por várias razões, como eu já comentei. Eu espero que vocês leiam. Existem outras versões de outras editoras, eu recomendo muito a versão da Zucchi, que é uma versão que tem artigos sobre Maria Firmina dos Reis, e também o romance Úrsula. E nessa aqui, pessoal, esqueci de dizer, tem também o Conto à Escrava de Brinde, viu? É uma versão da PUC Minas, de 2017. Boa leitura, e Maria Firmina está em nós. Obrigada, Francilene, pela sua brilhante exposição a respeito da obra de Maria Firmina. A Biblioteca do TCE agradece. Eu já tinha, não é a primeira vez que eu te ouço ministrar cursos ou palestras, eu já fui aluna tua, né? Te conheci na OAB, fazendo uma exposição também que eu fiquei impressionada, né, com a capacidade de síntese, de análise e de síntese de situações e questões complexas. Então, assim, parabéns. A biblioteca está muito feliz de iniciar esse projeto com você, com essa exposição sobre a Maria Firmina, com essa palestra.
E eu tenho duas perguntas, e depois dessas perguntas, você já pode encaminhar para as considerações finais, né? Termina com você. Eu agradeço e agradeço muito. Bom, o que eu quero, as minhas duas perguntas é o seguinte: qual a importância da figura da Maria Firmina no século XIX e também no século XX? Quem é essa mulher e o que ela tem de diferencial, de destaque nesse século XIX, nessa São Luís do século XIX, e se essa voz, essa expressão da Maria Firmina, que importância ela tem, ou teria, ela tem, no século XX atual? E a segunda pergunta qual a inovação do romance Úrsula? O que ele tem de inovação, de extraordinário, né? O que essa obra tem também de diferencial em relação às demais obras, aos demais romances de sua época? Então, muito obrigada. Com a palavra novamente, Francilene. Então, eu fiquei, como eu disse, conheci Úrsula, Maria Firmina dos Reis e Úrsula em 2004. E eu fiquei impressionada com a potência dessa escrita. E fiquei também, ao mesmo tempo, impressionada com o silenciamento dessa escrita, com essa produção. Então, a tua pergunta ela é fundamental porque, a meu ver, o legado, a importância e o que tem de extraordinário é o fato de ser uma literatura escrita por uma mulher negra numa cidade, num país cuja maioria da população era negado a educação, portanto, o direito de ler e de escrever, e mais, a potência e a grande relevância social, literária, política da Maria Firmina dos Reis é dar voz aos africanos escravizados e seus descendentes, para falar a partir do lugar de fala deles a sua interpretação, a sua experiência de escravizados, na condição, né, na situação de escravizados, uma situação histórica que os submeteram a uma negação da sua humanidade, que é isso que é a escravidão, é isso que é o racismo, né? Então, Maria Firmina dos Reis estava vivendo um contexto completamente adverso para mulheres, ainda mais para mulheres negras, né? Então, o contexto e não foi à toa que ela, imagino que as escolhas profissionais, políticas dela de ser professora no Maranhão analfabeto, no Maranhão que não lia, no Maranhão em que poucos liam, em que poucos podiam escrever e mais, em que poucos podiam publicar. E aí, esse romance ele se tornou um clássico. E um clássico, ele é clássico porque os temas que traz, os temas que coloca, eles permanecem. Ela responde às questões do ontem e, ao mesmo tempo, questões que permanecem ainda hoje. Hoje, se nós ouvimos, né, hoje tem um eco, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, com George Floyd, de luta antirracista, hoje a gente pode dizer, muitos dizem com muita clareza que eu sou antirracista. A Maria Firmina também estava falando isso, que ela era contra a relação social que estava colocada para aquela população, a maioria negra, negros e negras, no Maranhão de 800. Se nós tínhamos, por exemplo, a escravizaura, do Bernardo Guimarães, que tinha como norte a história da escravizaura, que era uma mulher mestiça, mais branca que negra, como modelo de beleza, né, como modelo de ser humano e de beleza, a Maria Firmina traz as questões candentes daquele contexto e permite que esses personagens, o Túlio, o Antero e a Preta Suzana, também falem daquilo que eles sabiam, que eles eram doutores, que eles sabiam muito bem. E aí, acho que também numa dimensão pedagógica é super importante retomar tudo isso, porque, como eu venho falando, quando a gente quer discutir escravidão ou fala de negro no Brasil, está muito relacionado a uma ideia também de África, uma ideia de escravidão
e ela nos ensina que existe uma outra história da África, existe uma outra história do negro no Brasil que pode ser trabalhada na escola. Eu perguntaria a todos nós, ao pessoal do clube de leitura que acompanho, quantas autoras negras você leu? Quantos autores ou autoras negras você leu? Em sala de aula, quantos autores, e para nós professores, quantos autores, autoras nós colocamos ou trabalhamos nas nossas práticas pedagógicas com os nossos alunos em sala de aula? Para nós bibliotecários, que eu também sou bibliotecária, quantas autoras negras você permite que apareça no acervo da sua biblioteca escolar, universitária, e quantos você estimula através de ações culturais ou de outras formas essa leitura? Então, a Maria Firmina dos Reis, desde 1859, ela foi silenciada por várias razões, inclusive ela, dada a situação, né, o lugar da mulher e da mulher negra naquele contexto, em 1800, que não podiam escrever, ou pouco escreviam e não podia publicar, ela demorou a publicar Úrsula, e também não foram tantas tiragens, as condições, né, não foram, embora tenha sido um livro que causou frisson, né, na sociedade letrada, com comentários em diferentes jornais, mas ela passou por um processo secular mesmo, de silenciamento. Ela foi retomada na década de 60 por Horácio Nogueira e depois por Moraes Filho, que o primeiro é bibliófilo, estava no Rio de Janeiro, encontrou uma edição de Úrsula, e aí fez uma luta para que ela aparecesse, e depois, em 75, Moraes Filho, Nascimento de Moraes Filho. E por isso também a gente pôde acessar toda essa gama essa produção, né, da Maria Firmina dos Reis. O Nascimento de Moraes Filho publicou Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida, onde tem vários trabalhos da Maria Firmina dos Reis, inclusive álbuns, seus álbuns, que ali a gente vê uma Maria Firmina dos Reis enquanto mulher, enquanto uma mulher daquele seu tempo, né? Inclusive com as angústias daquele tempo, de uma mulher daquele tempo e de uma mulher negra. Por isso, a gente recomenda, a gente precisa, a leitura de Maria Firmina dos Reis, a leitura de Úrsula, ela nos ajuda a entender fatos históricos que, embora tenha mudado de cara, mas permanecem quase o mesmo. E nos ajuda a compreender que a liberdade, ela é uma luta constante, como disse outra intelectual negra, Angela Davis. E a gente precisa seguir nessa luta até a liberdade de fato, né? Não seja só no papel, na letra. Obrigada, Rossana. Excelente. Pelo Obrigada. convite. Nós estamos disponíveis para seguir falando de nós e das nossas, para uma outra educação, uma outra história. Por um Brasil melhor e por um Brasil leitor. Leitor.